Olá, tudo bem? Então, eu quero começar falando com vocês a respeito do programa de política pública de saúde espiritual. É o programa P3SE. Quando eu resolvi fazer esse programa, ou falar a respeito de saúde espiritual, a primeira coisa que me ocorreu, ou pensar um pouco sobre esse tema, a coisa parecia um pouco árida, parecia um pouco mais densa, tinha a ver com questões espirituais mais profundas e tal. E aí, por força de orientação, por que não faz uma coisa um pouco mais leve, um pouco mais light? Porque afinal de contas, as manifestações espirituais é parte integrante da nossa condição existencial. E a nossa condição existencial não necessariamente precisa ser uma coisa severa, uma coisa fechada e tudo mais. E que, se tratando de política pública, né, um programa de política pública, é um programa que tem o objetivo de tornar isso o mais disseminado possível entre as pessoas. Por que eu estou falando isso aqui? Porque nós estamos chegando num tempo, hoje, né, na atualidade, que nós já estamos na segunda parte das instruções do Cristo Jesus. Enquanto nós vivemos durante muito tempo da nossa existência, desde os primórdios do movimento cristão, quase 2000 anos ou um pouco mais, vivendo num regime tutelado, né? Me parece que agora nós chegamos ao segundo momento desse processo, mais um momento de rebeldia. Quando eu digo rebeldia, não significa uma coisa ruim, mas é aquela hora que o menino, a criança, deixa de ficar tutelado pelos pais, né? Isso pode, isso não pode, cuidado, você vai cair, presta atenção e tudo mais, para uma próxima etapa da sua existência. É a hora em que a criança, o adolescente, o jovem, ele de alguma maneira, ele já tem algumas coisas que ele gostaria de fazer, algumas coisas que ele pelas quais ele gostaria de se manifestar. E uma das suas manifestações são as suas questões espirituais. Quando eu digo questões espirituais, por favor, eu não estou falando de religiosidade ou coisa próxima disso. Eu estou me referindo a aspectos ligados a questões intrínsecas, a questões de alma. Tá? Então, quando eu me manifesto, quando eu falo a respeito das minhas coisas, acontece um negócio muito interessante. Eu não falo isso sozinho. Eu preciso me relacionar com as pessoas. É uma questão assim é uma questão de sobrevivência. Eu não posso viver sozinho. Você não pode viver sozinho. Tá? Nós precisamos nos relacionar com as pessoas. Quando nós nos relacionamos com as pessoas, existe um fator básico. Os outros, presta atenção no que eu vou te falar, os outros esperam de nós alguma coisa. Alguém tem uma expectativa a nosso respeito. Uma coisa que eu quero que você leve em consideração é o seguinte: todas as vezes que nós nos relacionamos com alguém, fica implícito. Nós temos uma expectativa com relação ao outro. Olha, por mais desprendido que sejamos, por mais elevado que seja as nossas condições espirituais ou coisa que valha, nós sempre temos uma expectativa com relação ao outro. Uma expectativa com as pessoas com quem nós estamos nos relacionando. Isso é fato. Então, e os outros têm a mesma sensação a nosso respeito. Então, por exemplo, você vai a uma loja de comércio e você espera que a pessoa da loja te atenda, te dê atenção. Você vai a um restaurante, você tem a expectativa clara que o garçom virá te atender, fará o seu pedido e que o chefe da cozinha irá preparar o seu alimento conforme você pediu. Essa é a sua expectativa. Nas nossas relações interpessoais sempre vai haver isso, tá certo? Então, se eu gostaria de começar a falar sobre saúde espiritual, apontando para um fato e muito importante, que tem a ver com as nossas relações, que é a confiança. Confiança mútua. Então, para que eu tenha confiança em alguém, para que eu destine a uma determinada pessoa confiança, é importante
que eu me apoie em 3 pilares. Essa pessoa precisa ser sincera comigo, precisa falar a verdade. Aquilo que ela vai fazer para mim, ela precisa ter no mínimo competência para fazer o que vai fazer, ok? E um outro fator, ela já deve fazer isso há muito tempo. Você quer que eu te dê quantos exemplos com relação a isso? Tá? Você chega, posso até elencar o exemplo anterior. Se você vai a um restaurante, você espera que o garçom te atenda com competência. Você espera que ao te apresentar o serviço, ele esteja te dizendo a verdade. E que ele seja competente para fazer o que está fazendo, porque já faz isso há muito tempo. Eu te dei um exemplo. Agora, imagine isso nas suas relações interpessoais e nas suas relações afetivas. Quando você espera que alguém faça alguma coisa para você, para que você destine a essa pessoa confiança, para que você veja nessa pessoa que ela é realmente uma pessoa confiável naquele item, naquele quesito, eu recomendo que você faça um elenco, faça uma tica, essas 3 pilares. Sinceridade. A pessoa precisa ser verdadeira. Competência. Ela é competente para fazer o que se propõe a fazer e vida pregressa. Ela já faz isso há muito tempo. Tá? Então, imagine você agora nessa situação passiva de alguém olhando para você com a mesma expectativa. Eu posso confiar em você? Eu posso destinar a você um sentido de confiança? Quando você responde sim para uma determinada situação, nós estamos abrindo para um espaço de relacionamento e eu quero aproveitar esse momento e dizer uma coisa para você, que é o seguinte: por que você não se comporta como um prestador de serviço no quesito confiança? Eu presto esse serviço muito bem. Como assim? Eu sou uma pessoa de confiança nesse quesito. Tal qual um produto que você eventualmente compra por um site, tal qual um produto que você adquire numa loja. Eu estou sendo leviano na minha colocação? Eu estou sendo raso na minha colocação? Você está chocado com o que eu estou falando? Então presta atenção, as nossas relações interpessoais precisam obrigatoriamente passar por bases administrativas. É como se você estivesse prestando um serviço para alguém. Se o seu serviço não é bem feito, a pessoa não vai ficar satisfeita com você. Se o seu nível de relacionamento com essa pessoa, seja em qual nível for, se não for um serviço de boa qualidade, o outro olhará para você com desconfiança. Então, o sentido vocacionado de sua alma para aquele item não foi legal. Então, você não prestou um bom serviço para aquilo que era esperado de você. Por outro lado, na medida em que você, com responsabilidade e integridade, você diz: eu dou 100% de garantia a meu respeito com relação a esse quesito. Você pode confiar em mim, porque aquilo que eu falo, eu escrevo. As minhas palavras são avalizadas pelas minhas ações. Eu vou repetir, as minhas palavras são avalizadas pelas minhas ações. Isso tem um poder transformador muito grande. Tá? Então, na medida em que você passa a falar dessa forma, passa a falar e passa a agir da mesma maneira, existe um sentido pleno de responsabilidade e integridade. Existe um sentido pleno de sinceridade nesse processo. Nós estamos começando a falar dos primeiros passos para uma boa saúde espiritual. Porque é através da nossa expressão, é através do nosso falar, é através das nossas manifestações e por conseguinte das nossas ações, é que a nossa alma, o nosso espírito se manifesta. Eu não posso querer agir ou fazer alguma coisa do qual eu não sou competente. Por exemplo, uma coisa que as pessoas... Eu sou um inapto com futebol, mesmo porque eu nem gosto de futebol, acho futebol chato pra caramba. Mas tudo bem, tem quem gosta. Então, se eu quiser, sequer bater uma bola,
eu vou criar complicação para o grupo. Eu não sou digno de confiança no futebol. Mas se você me pedir para fazer uma outra coisa numa outra área, tem uma série de coisas que eu me sinto perfeitamente competente. Digo que eu sei, digo que faço e vou fazer. E tenho habilidade para isso. Eu ofereço a você 100% de garantia em determinadas ações em que eu me predisponho a fazer. Isso representa o sentido de responsabilidade, integridade, sinceridade. Isso é fundamental para nós começarmos a falar em saúde espiritual. Todas as vezes que nós nos remetemos à saúde espiritual, nós começamos a cavucar, nós começamos a mexer em aspectos muito bacanas, que são as nossas vocações, são as nossas virtudes. E daí para frente, é só aplauso, é só alegria. Ok? Vamos ficando por aqui. E eu espero vê-lo nos nossos próximos vídeos, falando um pouco mais sobre saúde espiritual, que isso possa ser disseminado. Eu quero te convidar, por favor, dá um pulinho na nossa página, se inscreva, para que eu consiga mantê-lo atualizado a respeito do programa de política pública de saúde espiritual e também do nosso programa de formação mediúnica de base. É um programa muito legal, um programa muito bacana, que é gerido por mim, mas pela nossa instituição, é o Instituto de Engenharia Espiritual e Medicina da Alma. É um programa super legal, e a maneira de que nós encontramos de disseminar o nosso pensamento, a nossa ideologia, a maneira como nós conduzimos o nosso trabalho, foi através desse programa de política pública de saúde espiritual. Se você se você gostou do que eu te escrevi agora, dá uma curtida no nosso canal e divulgue isso para as outras pessoas, porque se isso fez bem para você, provavelmente vai fazer bem para outra pessoa, vai fazer bem para alguém, tá bom? Grande abraço a você, nos vemos no próximo vídeo, tchau, tchau!